Olá, muito boa tarde. A partir de agora você acompanha mais um Direto da Redação. E a gente começa falando de trânsito. Parte da Avenida Dioguinho está bloqueada para a execução de serviços de drenagem no Caça-e-Pesca. A intervenção vai durar 45 dias. Gustavo é mecânico e morador do Caça-e-Pesca desde que nasceu. Segundo ele, sempre que chove, tudo alaga. É uma área que sofre bastante, porque a gente sofre muito com alagamento, tanto naquela parte como lá para dentro nas áreas mais baixas. E espero que a obra seja breve e termine antes da chuva, que comece. Por conta das intervenções da Prefeitura de Fortaleza, a Avenida Dioguinho, na região do Caça-e-Pesca, terá fluxo controlado nos próximos dias. Uma obra de drenagem, encabeçada pela Secretaria de Infraestrutura do município, pretende resolver a situação dos alagamentos na comunidade. São mais de 6 mil pessoas que há décadas esperam por uma obra que melhore as condições de drenagem aqui na área. As ruas da comunidade são ruas de terra, sem saneamento, sem drenagem, e todo ano, devido à ocupação desordenada como foi feita, a gente tem acúmulo de água em certos pontos e que impede praticamente a circulação de pessoas e veículos. Inicialmente, esse bloqueio parcial na Avenida Dioguinho deve durar 45 dias. A ideia da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza é resolver de forma imediata o problema da drenagem na comunidade do Caça-e-Pesca. E essa via deverá ser um ponto importante nessa intervenção. Já conseguiu contratar uma empresa e as obras já se iniciaram. Nós estamos agora numa fase em que as obras elas têm que ser feitas fora da comunidade. E tem uma interferência aqui com a Avenida Dioguinho, que liga a Praia do Futuro à região da Sabiaguaba. Uma via muito importante para as pessoas que se deslocam para as praias do litoral leste, para Sabiaguaba também, e que passam por aqui todos os dias. Essa intervenção é necessária para que a gente faça a obra de deságue da drenagem, que é o último trecho da parte de drenagem. Com isso, a Autarquia Municipal de Trânsito deve permanecer no local até o fim das intervenções. A via será monitorada e os condutores orientados. Não haverá nenhum desvio de tráfego, porém o fluxo circulará pelo sentido oposto, ou seja, será implantado um contrafluxo no local com apoio de operadores de tráfego da MC e do Via Livre. O Centro de Referência sobre Drogas, que atende a região do Grande Mucuripe, aqui em Fortaleza, está em novo endereço. A nova sede fica localizada na Avenida Abolição 3893, no bairro Mucuripe. Com a nova estrutura, os serviços serão ampliados, garantindo acolhimento e orientações a pessoas em situação de rua e com problemas ao uso de álcool e outras drogas. Nós fazemos atendimento às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso de álcool e outras drogas e necessitam desse tratamento, desse encaminhamento. Aqui nós fazemos articulação com a rede, nós encaminhamos para os serviços para que o usuário possa fazer esse tratamento e o acompanhamento. Além do espaço físico, o Centro de Referência possui uma estação móvel de atendimento que percorre pontos específicos da cidade. Em novembro do ano passado, por exemplo, 232 pessoas foram assistidas. Você pode vir através de um encaminhamento do CAPS, de uma UBS ou de algum outro serviço, mas nós funcionamos de portas abertas, ou seja, o usuário chega e ele tem um atendimento. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, nós temos uma equipe multiprofissional que vai estar aguardando para fazer esse atendimento. Tem psicólogo, assistente social, enfermeiro, toda a equipe preparada para dar esse suporte ao usuário. Na sede são realizadas em média 50 atendimentos por mês, além de grupos de orientações com cerca de 85 participantes. Todo o serviço é gratuito. A gente também recebe muitos familiares, porque a gente também acompanha os familiares entendendo que o usuário, que aquele uso afeta não só o usuário, mas também toda a família, todo o grupo familiar que está ali envolvido. Então a gente também dá esse suporte para a família. Em algumas situações a família vem primeiro, a gente atende a família, dá algumas orientações, traça algumas estratégias com essa família para que ela traga o usuário aqui em seguida e aí a gente faça o encaminhamento e fique acompanhando. Já começaram a valer as novas regras para as transações via Pix. De acordo com o Banco Central, o objetivo é simplificar as regras de implementação.
Davi trabalha nessa banca de revistas em Fortaleza e desde que o Pix começou a vigorar, 80% dos pagamentos do estabelecimento têm sido feitos assim. Até melhor para dar troco, né? Porque na maioria das vezes não tem, aí pode passar ou tanto o Pix no troco ou como receber o pagamento, né? Facilita as coisas. Para facilitar ainda mais a vida da população, o Banco Central anunciou algumas mudanças na ferramenta. Desde esta segunda-feira, dia 2, os bancos não precisam mais impor limites de valor, apenas restrição por período de tempo. Por exemplo, se você tinha um limite de R$3.000 por dia e R$1.000 por transação, agora você pode fazer uma única transação de R$3.000. As operações diversas de transferência, né, ficou mantida, né, que você tem, caso você queira elevar o seu limite de operações, 24 ou 48 horas, né, mas para você querer fazer uma redução, isso mantém-se automático, né? Então é interessante a gente sempre alertar o cidadão, a cidadã, né, de que ele deve sim manter os limites médios das suas operações em Pix, né, para evitar algum tipo de problema, porque no momento que você faz a transferência, ela não tem mais retorno. Com esta facilidade, este economista alerta para o cuidado, afinal a atenção é essencial para que o golpe não seja uma realidade. Toda vida que você for fazer uma operação de transferência, né, porque o Pix é uma operação de transferência, é conferir os dados daquela pessoa que está recebendo, né? Então, se você recebe uma chave, que pode ser de 32 números, mas a pessoa informou a quem você está depositando, qual é o banco e tudo mais. Então, você confere, né? Então, se você está fazendo uma transferência para o Joaquim, se aparecer o nome de Manuel, né, você já sabe que, né, a informação ela não está correta. Então, sempre observar as informações, checando e conferindo. Além disso, o Banco Central também regulamentou o pagamento de salários e benefícios por parte do governo federal. Agora, esses valores também poderão ser distribuídos pelo Pix, basta que o beneficiário tenha uma chave cadastrada. Neste período de férias, a atenção com as crianças precisa ser redobrada. O risco de acidentes é grande e a gente mostra agora algumas dicas para evitar que a diversão acabe em dor de cabeça na reportagem de Carlos Henrique Costa. Jamile rotineiramente convive com 5 crianças dentro de casa. São 3 filhos e 2 sobrinhos. É tanta gente que ela precisa se virar em 10. É bem corrida a rotina, porque tem que ficar de olho, né, para não mexer em tomada. Eu tive até um acidente desses que eu quase perdi meu filho, que ele enfiou a tesoura na tomada e a gente não percebeu, só que a carga foi pro motor da geladeira, aí a geladeira queimou. Então a gente tem que ficar bem atento, né, com as crianças, porque são 5. O mais sapeca é o pequeno Miguel, de 2 anos. Anda para cima e para baixo atrás de brinquedo, fazendo com que a mãe acompanhe quase que o dia todo. Ele roda a casa inteira, ele não para um segundo. Até 10 da noite ele é ligado ali 24 horas. Aqui na UPA da Messejana, por exemplo, o mês de dezembro apresentou uma alta de 20% nos casos envolvendo crianças em comparação ao mês anterior. A coordenadora médica da unidade explica que quase todas as ocorrências poderiam ter sido evitadas. Principalmente porque o acidente na faixa etária pediátrica é a principal causa de óbito das crianças até 14 anos. E nesse período do ano acontecem 2 coisas. É o período das festividades junto com as férias escolares. Então as crianças elas estão expostas, elas estão livres, elas estão brincando. Então elas estão expostas aos acidentes. E 90% deles poderiam ser evitados com educação em casa, com educação em saúde dos próprios familiares. A unidade de pronto atendimento é responsável pelo atendimento primário. Aqui o paciente é avaliado e estabilizado para ser encaminhado a um tratamento mais complexo, provavelmente em outro hospital. Nós recebemos esse primeiro atendimento e conforme a gravidade da criança é feita uma classificação. Essa criança ela pode ser classificada em vários níveis e dependendo da gravidade, ela tanto pode ser conduzida na nossa unidade e receber alta, como ela pode ser transferida para uma unidade de maior complexidade. Segundo os médicos, 90% dos acidentes envolvendo crianças até 14 anos causam óbito. Por isso que a atenção é importante, principalmente dos pais ou responsáveis. O acidente com a criança, principalmente o acidente doméstico, é uma das principais causas de morte na infância. E 90% do tratamento, 90% para a gente conseguir evitar com a prevenção. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e no próximo bloco tem uma entrevista com dicas para fazer um planejamento financeiro. É daqui a pouco, não saia daí. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check! Tem as novas faixas exclusivas em
entrega de tablets. Novo Gonzaguinha do Zé Walter. Check, check, check. Novo Parque Raquel de Queiroz. Bolsa Nota 10. Programa Juventude Digital. Check, check, check. Programa Nossas Guerreiras. Novas ciclovias. Feira de Pequenos Negócios. Check, check, Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. O Direto da Redação está de volta para falar agora sobre planejamento financeiro para esse ano aí de 2023 que começa. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Direto da Redação o economista Ricardo Coimbra. Ricardo, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Vamos começar falando como é que é possível fazer para ter um controle financeiro. Olá, Dani. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa necessidade, né, que o cidadão e a cidadã tem de se organizar financeiramente. As pessoas têm que pensar que a vida financeira necessita de um planejamento, né? Ou seja, você tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo. E para que você possa se organizar financeiramente, você precisa saber de duas coisas: quanto você ganha e quanto você gasta. Quando a gente diz assim, quanto você ganha, e às vezes as pessoas não sabem quanto ganham, é extremamente importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque algumas pessoas têm um salário fixo, mas uma parcela significativa da população tem um salário que não é fixo. O que é que significa dizer isso? Que são pessoas que têm um pequeno negócio, né, que trabalham e que muitas vezes fazem hora extra, fazem plantão, como o pessoal aqui na redação faz o plantão e às vezes, né, tem um salário a menor, e aí no mês que não tem um plantão tem um salário a menor. E em diversas outras empresas, né, que você tem um salário variável, você recebe pelo um percentual daquilo que de repente você produz ou que você vende. Então, primeiro é tentar descobrir efetivamente quanto você ganha, né, e ter uma certeza de valor médio do que você vai ter de renda todos os meses. A segunda parte é quanto eu gasto, né? E aí eu preciso compreender, né, quais são esses meus gastos mês a mês. Quanto é que eu gasto com saúde, com educação, com moradia, com transporte, com alimentação. Ter uma ideia, né, de valor médio que você gasta com cada uma dessas coisas. E é interessante quando a gente fala em planejamento financeiro, né, pensar no médio e no longo prazo. Por quê? Porque quando a gente diz aí que a gente tem algo a receber e algo a pagar, mais ou menos de forma fixa, você também tem as eventualidades. O que é que são essas eventualidades? Quando de repente ao longo do ano você tem aí o aniversário de parentes, você tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Réveillon e também, né, já que a gente está no início de 2023, tributos, matrícula, material escolar. Então, essas eventualidades, elas também têm que ser planejadas, elas têm que ser, né, distribuídas dentro daquela capacidade de pagamento extra. E muitas vezes as pessoas não se programam para essas eventualidades. As pessoas têm que se organizar, né, pensando naquelas despesas que elas têm de forma continuada, mas também já preservando algum recurso para essas despesas eventuais. Ricardo, anotar tudo que ganha e o que gasta é uma boa dica? Isso, é interessante, né, como eu disse, né, entender a despesa, né? E como é que você consegue entender a despesa? A partir do momento que você registra a despesa. E como é que é registrar a despesa? Né? Aí tem diversos perfis de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que conseguem fazer isso de forma eletrônica, mas também tem uma parcela significativa da população que não consegue fazer isso de forma eletrônica. Mas aí você pode fazer no seu caderninho, né? Todo dia você anota, né, o que você gasta, e aí você pode separar aquele gasto diário também colocando do lado se ele está relacionado com a alimentação, se ele está relacionado com o transporte, com a moradia, para no final do mês vocês anotando, né, e saber quanto é que você está gastando em cada área dessa de despesa, né? Você pode fazer isso no caderninho, né, mas aquelas pessoas que já conseguem fazer isso de forma mais controlada, o ideal é que elas façam numa planilha eletrônica, seja de Excel, e aí você entra na internet, tem várias planilhas gratuitas,
você baixa gratuitamente, sem nenhum custo. E também tem alguns aplicativos, né? Mas na grande maioria esses aplicativos, eles são pagos, né? Tem uns que são mais caros, outros mais baratos, mas também que ajudam, né, nesse registro, nesse controle diário, né, das suas contas. Então, o ideal é ter, né, essa informação. A partir do momento que eu tenho uma informação, eu sei quanto é que eu estou gastando com cada coisa. Se eu sei quanto é que eu estou gastando, eu posso estudar esse gasto para tentar observar o que é que eu posso me reorganizar em relação a cada um desses gastos. Onde eu posso reduzir, onde eu posso substituir, né, para que eu consiga ter uma melhoria em relação a esses gastos. A gente está aí na época de muitos tributos, IPVA, IPTU, pagar à vista. É mais vantajoso? Isso. É interessante a gente observar a situação de cada cidadão quando do pagamento do tributo, né? Então, se aquele cidadão ele tem recurso aplicado numa poupança, numa renda fixa, o que é que ele tem que observar? Quanto é que ele vai ter de rendimento naquele período, né? E quanto é que vai ser o desconto que ele consegue naquele tributo. É interessante observar que tanto a nível estadual e a nível municipal, você tem programas de redução de tributo vinculado com a emissão de nota, seja de ICMS, seja de ISS, e é interessante que as pessoas façam isso, ou seja, porque você tem um desconto no pagamento antecipado, mas você também tem um desconto vinculado aos programas, né, de nota. Então, se não conseguiu fazer para o ano que vem, já pode se organizando para o ano de 2024, já fazer o cadastro, na hora que você vai pedir a sua nota, informar o seu CPF, porque você aí vai ter a possibilidade de desconto. Se eu não me engano, esse desconto pode chegar tanto no município como no estado, até 5% de desconto do seu tributo, né? Mas, né, provavelmente aí um desconto de pagamento à vista de mais 5%. Ou seja, você pode ter um desconto aí médio, né, de 8%, 10%, a depender de cada cidadão. Então, é uma possibilidade de um bom desconto. Provavelmente você não consiga essa remuneração com esse recurso aplicado, né? Agora, se o indivíduo ele não tem o dinheiro para pagar à vista com esse desconto, aí talvez não vai valer a pena ele pegar esse dinheiro emprestado em função do desconto. Aí ele vai ter que saber quanto é que ele pagaria de juros para pegar esse dinheiro emprestado, comparando com o desconto. Muito provavelmente não vai compensar. Mas aí você tem que analisar caso a caso. Aí alguém pergunta, Ricardo, mas por que eu tenho que analisar caso a caso? Porque cada pessoa ela tem um vínculo com as instituições financeiras, com os bancos. E as taxas de juros estão relacionadas com esse nível de relacionamento. Pode ser que o indivíduo pague mais juros, o outro indivíduo pague menos juros, de acordo com o nível de relacionamento de operações que ele tem com cada banco. Como fazer para guardar dinheiro? A grande orientação ela está relacionada na disciplina. A partir do momento que você faz um planejamento, você vai saber se mês a mês vai sobrar ou se vai faltar alguma coisa. E se você tem objetivos a alcançar, você vai começar a ter disciplina em relação àquilo. Muitas pessoas que não conseguem efetivamente passam a considerar parte da sua renda como uma obrigação. E aí, no momento, né, de organizar o seu planejamento, considera aquilo como se fosse um pagamento. E aí consegue acumular aquele recurso. E aí pode fazer isso na sua própria instituição financeira, sei lá, todo dia você determina que aí você vai fazer uma aplicação financeira, você vai comprar um título público, você vai colocar na poupança. E aí depende de cada indivíduo, né, de acordo com seus objetivos, mas tratar aquilo efetivamente como uma despesa. Algumas pessoas fazem, muitas vezes, na aquisição de bens, né, como também sendo uma forma de acumular recursos, seja financiando um veículo, seja financiando uma casa, né, na expectativa de que ele consiga acumular alguma coisa. O que é melhor, botar na poupança ou fazer um investimento? Quando a gente fala aí de remuneração das operações financeiras, né, é interessante a gente observar o nível de conservadorismo que a população brasileira tem. A maior parte coloca na caderneta de poupança, né?
Mas a caderneta de poupança, ela paga hoje algo em torno de 6,15% ao ano, né? Como no ano de 2022. Nós tivemos uma inflação muito próxima de 6%, né? Os dados devem sair nos próximos dias. Provavelmente a gente não teve nenhum tipo de ganho real, né, com esse tipo de aplicação. Você praticamente manteve, né, o seu poder de compra com dinheiro guardado. Para que você consiga ter algum tipo de remuneração maior, aí, o ideal é você buscar, né, o seu gerente do banco para que ele possa, né, dar suas opções, ou que você possa, ao longo do tempo, buscar, né, profissionais de investimento, que aí você vai ter uma infinidade de operações, sejam de renda fixa, sejam de renda variáveis. Os mais conservadores hoje estão se direcionando para o Tesouro Direto, né? Porque como a taxa Selic, a taxa de juros dos títulos públicos, estão em 13,75, ou seja, mais do que o dobro da poupança. Então, é um direcionamento que se tem hoje muito forte daqueles conservadores de trocarem a poupança pelo Tesouro Direto, mas você tem no mercado, né, CDB, RDB, operações vinculadas com moedas e também as operações de renda variável. Então, são operações diversas, umas com mais riscos e menos riscos, e à medida que você tem mais volumes de recursos e você tem uma busca por operações diferenciadas, a grande orientação é buscar um profissional que seja certificado no mercado, né, que tenha CPA 10, CPA 20 ou CNPI, né, que é o Certificado Nacional de Profissional de Investimento, para que você possa ter uma orientação melhor sobre aquilo que você deseja dos seus recursos. Ricardo, e para quem já entrou o ano endividado, qual é a orientação? Bom, para quem entrou o ano endividado, né, e o ano de 2023, ele começa com novos pagamentos, né, de tributos e tudo mais, as pessoas têm que tentar se organizar, né? Como é que ela pode fazer isso, né? Primeiro é entender se a pessoa está endividada, que uma parcela significativa da população está endividada, né? Mas além de estar endividada, é estar inadimplente, né? Então, e estar endividado significa dizer que você comprometeu parte da sua renda, né? E 80% da população hoje tem um comprometimento significativo da sua renda. Agora, se está endividada e ainda está inadimplente, ou seja, não está pagando as suas dívidas, aí o que essa pessoa tem que fazer é tentar entender essa sua situação, qual é a sua capacidade de pagamento ao longo do tempo e buscar um processo de negociação, ou seja, ser proativo. O que é ser proativo? É buscar a instituição financeira num processo de negociação. Muitas vezes, quando você faz isso, você consegue reduzir multas, juros, né? Mas você vai precisar, provavelmente, de algum recurso para suplantar essa dívida. E aí, o que é que você faz? Você busca negociar com essa ou com outras instituições que você possa ter o crédito. Para quê? Para que você troque uma dívida mais cara para uma dívida mais barata, essa dívida encaixando dentro do seu orçamento, né? Então, primeiro eu tenho que saber daquilo que eu ganho, daquilo que eu gasto, se eu posso me reordenar financeiramente, o que é que eu posso ter de parcela de refinanciamento a fazer. Então, se de repente você tem uma dívida aí no cheque especial, no limite do cheque especial, no cartão de crédito, né, que são os juros mais elevados que a gente tem hoje, 250%, 350% ao ano, trocar por dívidas que de repente você pode conseguir fazer um consignado, que aí você tem uma taxa, sei lá, de 70%, 80% ao ano. Ainda é alto? É bastante significativo. Mas se você consegue trocar uma dívida de juros de 350% para uma dívida de 70%, 80% ao ano, já é uma forma de tentar, né, se organizar e sair desse processo de inadimplência e endividamento ao longo do tempo. Não consegue se resolver uma situação de inadimplência e de endividamento no curtíssimo prazo. É no longo prazo, se organizando, se planejando, se reestruturando financeiramente. Tá ótimo, então, Ricardo. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Foram dicas valiosíssimas e algumas eu vou levar para mim. Obrigada. Um abraço e até a próxima. O Direto da Redação de hoje fica por aqui e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.